Graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo de número 1. Bom te ver aqui, hein, filho? Deus abençoe, Jefferson, profeta de Deus. Deu nem para te agradecer direito, viu? Pelo carinho que você teve com a minha vida. Mas eu louvo a Deus, viu? Pela sua vida. Glória a Deus. Segundo Samuel 6:1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção, diga comigo, carroção novo, e levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Olha só. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: é possível morrer ao lado da presença de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, ele levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por quantos meses? Quantos meses? E o Senhor abençoou toda. Agora olha, reflita comigo. A mesma arca que foi o motivo da morte de um, foi o motivo da bênção de outro. Diga comigo, a mesma arca que foi o motivo da morte de um, foi o motivo da bênção de outro. Versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, alegria e de trombeta. E você diga amém. Amém. Diga graças a Deus por essa palavra. Irmãos, Deus tem falado e insistido conosco a respeito de cumprir a tua vontade. Nós refletimos no domingo, nos 2 horários, sobre o tema crise de obediência que Jonas teve. E aí passou segunda-feira, passou terça-feira, passou quarta-feira, e a palavra que o Senhor ele continua queimando em meu coração é: faça do jeito que eu quero. Irmão, esse texto que a gente acabou de ler vai falar sobre a Arca da Aliança. E por muitos anos a Arca da Aliança ela foi movida de um lado para o outro, de um lugar para outro. E o último lugar onde ela foi parar foi quando eles perderam uma guerra para os filisteus, e a Arca da Aliança ela foi capturada.
Só que aí então, a Bíblia vai dizer que Davi ele se torna rei, e quando ele se torna rei, ele decide trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Só que nós vamos refletir aqui para frente, que nem tudo é como a gente pensa que é. A gente vai refletir mais para frente, uma coisa que mexeu muito comigo e chamou minha atenção, diaconisa Juliana, é que o juízo de Deus, ele estava antecedendo a alegria da festa daquele povo. O povo estava adorando a Deus, sim ou não? O povo estava cantando louvores, sim ou não? Mas o juízo de Deus estava prestes a visitar aquela igreja, que celebrava a presença de Deus, porque tinha pessoas com irreverência. Deus matou aquele homem porque ele foi irreverente, ele pôs a mão aonde ele não deveria pôr a mão. E quantas vezes eu e você estamos sendo castigados por Deus porque estamos colocando a mão onde não devemos pôr? Romanos capítulo 15, versículo 4 diz o seguinte, coloca para mim aqui, filho, por gentileza, Romanos capítulo 15, versículo 4, vai dizer sobre o que a gente deve observar para aprender com os homens do passado. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então o texto vai dizer que Davi ele vai retirar a Arca da Aliança da onde ela estava, e ele reúne os seus melhores soldados, 30.000 homens, e eles vão à casa de um homem chamado Abinadab para recuperar essa arca. Para levar o carro ou o carroção, como a gente leu nessa versão NVI, eles colocaram a arca na carroça, e essa carroça era puxada por bois. Diga amém. E o que acontece? Enquanto eles estão se alegrando, enquanto eles estão festejando, cantando e adorando, os bois começam a tropeçar entre o terreno íngreme a qual eles estavam andando, e a Arca da Aliança balança. E aí então, qual que foi a ideia de Uzá? Uzá não teve maldade de ser irreverente na casa de Deus. Olhe para mim, ele não teve a pretensão de ser irreverente na casa de Deus, na presença de Deus. Muito pelo contrário, a atitude de Uzá foi uma atitude de temor. Só que mesmo com uma atitude de temor, ele foi irreverente. Bispo, por quê? Porque já começou tudo errado. Diga comigo, começou tudo errado. A culpa nem foi de Uzá. Diga, a culpa nem foi de Uzá. A culpa foi de quem? De Davi. Porque a arca não era para ser carregada por bois. A arca não era para ser carregada por carroças. Então, Uzá tentando... Posso falar isso aqui? Uzá tentando consertar um aparente problema na presença de Deus, ele morre fulminado por irreverência. Os bois tropeçam, a carroça balança, e Uzá, como alguém que imagina que vai cair alguma coisa, ele põe a mão para tentar segurar. E aí a Bíblia diz que quando isso acontece, Deus fulmina Uzá e ele morre. Então Davi ele tem dois sentimentos com aquilo, que ele olha e ele diz assim: como que Deus matou um cara que tentou preservar a arca? Davi ficou contrariado, se irritou com Deus, e Davi também ficou com medo, porque ele não é bobo, ele falou: eu que não vou pôr a mão nesse negócio. E aí, irmãos, a gente vê que ele volta para casa e ele fala assim: agora eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou pegar a Arca da Aliança. Eu quero refletir com você aqui de maneira muito prática, porque hoje é quarta-feira e eu não quero que a gente se demore para ir embora tarde, sobre algumas lições que a gente vai tirar desse texto, algumas lições que a gente vai aprender com esse texto. Amém? A primeira lição que eu quero refletir com você é que Deus exige obediência estrita. Você lembra de Saul? Saul pensava em ser rei? Não. Até porque não existia rei no tempo de Saul. O povo implorou para Deus um rei. E aí então o que Deus ele faz? Tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E aí aparece Saul no cenário, porque ele estava correndo atrás dos jumentos da casa de seu pai, das mulas.
E aí então, a Bíblia diz que ele é escolhido e ele é ungido por Senhor através da vida do profeta Samuel. Quem lembra disso, diga amém. Aí, irmão, quando ele permanece no trono, quando ele se torna rei, Deus dá uma ordem precisa para Saul e diz assim: Saul, você vai até a guerra com os midianitas. Não lembro agora se são os midianitas, mas é algo assim. Ele diz: você vai entrar naquela cidade, você vai matar os guerreiros, você vai matar as mulheres, você vai matar as crianças, você vai matar os animais, você vai destruir as vegetações e você vai queimar as casas. Posso te falar uma coisa, sim ou não? Deus foi específico no que ele queria? Resumindo, Deus falou para matar tudo. Saul vai até a guerra, Deus é com ele, ele vence a guerra. Ele mata os soldados, ele mata as mulheres, ele mata as crianças, ele destrói a vegetação, ele queima as casas, porém ele poupa os animais. A intenção foi boa. Por quê? Porque ele poupou os animais para sacrificar o Senhor. Só que quando o profeta Samuel vai até lá e vai dar uma palavra para ele, ele diz assim: ô Saul, o que é esse barulho de animal aí atrás? Ele falou assim: ô Samuel, seguinte, cara, eu não sou bobo nem nada. Quando eu vi os animais desses midianistas, eu olhei, tem muita ovelha gordinha, tem muito boi graúdo, eu vou queimar tudo isso para oferecer a Deus. Ele falou assim: se você tivesse obedecido fielmente a Deus, você continuaria sendo rei de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele quer que você obedeça a ele de maneira estrita, de maneira fiel, que você não mude nada daquilo que ele pede que você faça. Escute isso, tem muita gente que pensa que Deus não está preocupado com detalhe, e é onde você mais se engana, que Deus está preocupado é com os detalhes. Tem muita gente que não está dando importância e está falando assim: vamos fazer a obra assim, não tem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu Deus do céu, posso falar isso aqui? Tem gente que está falando assim: bispo, que é nada, não, Deus não vai ligar não, Deus ele é amor, Deus é misericordioso. Escute isso. A arca foi carregada num carroção, diga comigo, um carroção. Agora nós vamos ver como a arca deveria ser transportada. Irmão, eu fiz questão de trazer a minúcia para você ver como o erro do líder, como o erro começou pela vida do líder. Como Davi não teve percepção. Escute isso. Segundo a lei, a arca do Senhor deveria ser transportada exclusivamente pelos coatitas. Diga comigo, coatitas. Quem eram os coatistas, bispo? Eles eram descendentes dos levitas. Números capítulo 3, versículo 17. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. A família ou os descendentes desses eram conhecidos como gersonitas, coatitas, meratitas. E aos coatitas foi designado em Números capítulo 3, versículo 31, olha o que diz o texto: terão eles a seu cargo a arca, diga comigo, a arca, pode ser mais forte, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário. Eles eram responsáveis por um serviço específico. Ninguém, irmão, não tinha esse negócio de obreiro pôr a mão naquilo que o ministro do louvor tinha que fazer. Aquilo, eu estou contextualizando para os dias de hoje. Não tinha esse negócio do ministério de dança ir lá e fazer o que o louvor tinha que fazer. O ministério de obreiro fazer o que a tia das crianças tinha que fazer. Não, aqui estava muito específico. A família sacerdotal era a família que carregava a arca. Agora escute, no dia que Moisés consagrou o tabernáculo, os príncipes de Israel, eles ofertaram ao Senhor bois e carros de boi. Essas ofertas, elas foram distribuídas entre os gersonitas e os meratitas, para ser usada no serviço do tabernáculo. Agora olha o que diz, abre para mim em Números capítulo 7, versículo 9. Olha o que vai dizer quando entre os coatitas, as ofertas de boi e de carroça de boi, foi para essas duas famílias, os meratitas e os gersonistas. Agora os coatistas, olha o que ele vai dizer: mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar os objetos sagrados pelos quais eram. Diga, estou entendendo. Ei, a arca da aliança era para ser carregada coberta. Você já vai entender onde eu quero chegar. Escuta.
A Arca da Aliança, ela precisava ter um tecido que a cobrisse. Ela tinha 2 tacos de ouro que iam de uma extremidade até outra extremidade. Então, 2 sacerdotes da tribo de Levi. Olha como Deus é detalhista. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus é detalhista. A arca tinha que ficar coberta com 2 varas de ouro, revestida de ouro. Por dentro não podia ter ouro, ela era com madeira, por fora ela era de ouro batido. O sacerdote podia carregar somente segurando sobre os ombros. Essa era a maneira específica que Deus tinha colocado para carregar a arca. E vem Davi falando assim: Deus está com a gente. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está com a gente. Vamos carregar a arca de qualquer jeito. O nosso maior problema é de quando a gente pensa de que Deus está com a gente, que a gente pode fazer de qualquer jeito, porque Deus é meu amigo. Deus está comigo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ô bispo, eu quero caminhar pelo caminho da bênção absoluta de Deus. Irmão, para de fazer sacrifício de tolo. Não adianta nada você fazer jejum de 12 horas no dia, mas você não segurar a tua boca. Não adianta nada você fazer jejum, irmão, de alimento e devorar a vida do teu irmão. Nós precisamos ir pelo caminho da obediência. Gênesis capítulo 6, versículo 8, vai falar sobre Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé fez segundo tudo que Deus lhe mandou. Sabe por que a arca deu certo? E o Titanic afundou? Porque quem fez a arca, fez com obediência. Então eu preciso tomar cuidado com o meu nível de obediência ao que Deus tem me pedido. Agora eu quero fazer essa pergunta e você precisa refletir muito bem agora sobre a sua resposta para você mesmo. É uma pergunta retórica, você não tem que me responder. Você tem obedecido fielmente aquilo que Deus tem pedido a você? Às vezes você está passando... eu vou falar isso aqui. Às vezes você está passando um processo no teu casamento e Deus falou para você: olha, você vai tratar esse cara do jeito que ele está precisando ser tratado. Você está querendo ser mãe dele, ele não está precisando de mãe, ele está precisando de uma esposa. Só que você ainda você não está sendo fiel àquilo que Deus está te mandando fazer. Às vezes Deus está falando para você: se comporte de um jeito que eu estou te falando. Escute isso, Mateus capítulo 7, 21, vai dizer a característica de uma pessoa que Deus se agrada. Olha o que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Ei, não se trata de vir para o culto, não se trata de ser amigo do pastor, não se trata de dar grandes quantias de oferta dentro da igreja, se trata em fazer a vontade do Pai. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 9: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Deus está insistindo com essa comunidade? Faça do jeito que eu estou falando. Você vai ser contrariado, faça do jeito que Deus está falando. Você vai perder amizades, faça do jeito que Deus está falando. Os amigos vão começar a se afastar, faça do jeito que está falando. Pode ser que você comece a ter problema dentro de casa, não importa, faça do jeito que Deus está falando. Pode ser que as coisas começam a te apertar, faça do jeito que Deus está falando. Porque se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Então, irmão, nós temos que combinar aqui que conveniência não supera a palavra de Deus. Diga comigo: conveniência não supera a palavra de Deus. Teve no feriado do Dia das Crianças aquele culto à Aparecida do Norte, não foi isso? Quem era como eu, católico, antigamente, eu acho que lembra. Mas eu acho que é no Dia das Crianças, não é isso? Que tem aquela que eles fazem para a Basílica de Nossa Senhora, não é uma coisa assim, que eles fazem a caminhada? Irmão, tenta parar no meio do caminho, abre a porta do seu carro e fala para alguém que está caminhando lá, fala assim: não, eu te deixo lá na Basílica. Ele vai entrar? Eu me lembro da última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, tive que pegar a Dutra. Irmão, era muita gente.
Tem uns que vão a pé, outros vão de bicicleta. Quem já viu isso? Você consegue mudar o que aquela pessoa está fazendo? Não. Por quê? Porque ela está pagando uma promessa. Irmão, eu conheço alguns babalorixá, e o babalorixá, ele é alguém que está subindo de nível dentro da Umbanda para servir de pai de santo. E eles têm alguns rituais, querido, que se você falar para ele não fazer, não vai adiantar nada. Porque ele está sendo obediente ao que a entidade está pedindo. Se a entidade pedir para ele tomar 1 litro de vodka de uma vez, ele vai tomar, ele não vai questionar. Quem sabe disso? Se a entidade pedir para ele raspar a cabeça, ele vai raspar. Existia um deus na antiguidade, nos tempos bíblicos, chamado Moloque. Diga Moloque. Daí que vem, contextualizado para os dias de hoje, a palavra moleque. Moloque era o deus que exigia sacrifício de criança queimada viva. E quando a entidade pedia um sacrifício, os pais não se importavam, eles sacrificavam. Irmão, nós vimos agora, na França, um professor que foi decapitado, sua cabeça foi arrancada, porque ele fez menção a Maomé, como liberdade de expressão. Eu já falei sobre isso aqui, que Jesus profetizou que chegaria um tempo que as pessoas seriam perseguidas e mortas, e quem estava fazendo isso pensaria estar prestando culto a Deus. Agora, sabe o que me impressiona no meio de tudo isso? É a obediência estrita que essas pessoas têm para o Deus que elas servem. Aí, querido, vem uma palavra sobre a sua vida: vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer assim, vamos dizimar, vamos ofertar. E aí a gente sempre quer dar um jeito de barganhar com Deus. Irmão, eram aproximadamente 15 quilômetros ao longo do caminho para carregar a Arca da Aliança. Ei, olha para mim, redobre sua atenção. Quero te fazer uma pergunta: Deus é contigo, sim ou não? Então você tem que começar a ter medo a partir de agora. Deus é contigo, sim ou não? Se você respondeu que sim, comece a ter medo a partir de agora. Davi livrou Israel das mãos do gigante através da sua força ou através do Senhor? Através do Senhor. Ele venceu o gigante, ele conquistou, ele foi rei porque ele tinha talento ou porque Deus viu ele atrás das malhadas? Diga comigo, Deus era com Davi. Sabe qual foi a conta que Davi fez? Ei, olha para mim aqui agora, preste atenção. Davi falou: cara, Deus é comigo. Eu arrebentei o gigante, eu matei filisteu, eu saqueei todas as cidades dos filisteus. Deus é comigo. Deus não vai se importar se eu carregar a Arca da Aliança numa carroça. O maior problema de um homem, de uma mulher de Deus, é querer conveniência por achar que Deus não vai se importar. Olha e diga para o teu irmão: Deus se importa. O maior problema é isso, é eu achar, porque eu sou pastor dessa igreja, porque Deus me usa, Deus usa a minha vida como instrumento para profetizar, para liberar cura, para pregar, para ganhar uma multidão, e aí eu vou falar: não, não tem nada, Deus é comigo. E eu vou ir por um caminho que Ele não está mandando. Ei, eram quase 15 quilômetros. Davi falou: pô, eu vou sacrificar os caras para carregar essa arca no ombro, vamos colocar dentro de uma carroça, porque Deus é... E aí a gente tenta colocar na balança facilidade versus um Deus amigável. Já parou por isso? Para ver isso? Às vezes a gente pensa que Deus vai entender se a gente fizer o que Ele mandou do nosso jeito. Não, Deus vai entender. Sabe, Bianca, Deus deu uma direção para a gente, e a gente às vezes, por pensar que Deus é com a gente, Levi, a gente vai falar assim: não, Deus vai entender se eu fizer assim. Davi pensou e calculou na mente dele: Deus vai entender que é muito longe para levar essa arca nos ombros. Deus vai entender. Davi achou que não teria problema levar a Arca da Aliança numa carroça. Ele falou: não tem problema, Deus é bom e Deus é com... Eu preciso tomar cuidado, irmão, com esse discurso de que Deus é bom e que Ele é comigo. Ei, eu não vi na Bíblia, em nenhum outro lugar, Deus falar: é segundo meu coração. Ele falou isso só para quem? Davi estava se achando, ele falou: Deus é comigo. Vamos mudar tudo que Deus mandou fazer. Pode ir do jeito que eu estou te falando, porque Deus é comigo. Vamos levar essa arca aí, é na carroça.
Ei, sabe qual foi a conta que Davi fez? Ele falou assim: Deus não vai se importar porque Deus me ama, Deus é meu amigo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Posso falar isso aqui? Isso aqui talvez vai surpreender e ferir algumas pessoas, mas eu preciso te dizer essa verdade. Os seus sentimentos e as suas emoções não mudam a verdade de Deus. Os seus sentimentos e as suas emoções não mudam a verdade de Deus. Ei, posso te fazer aqui uma leitura do que aconteceu? Eles estavam se alegrando, eles estavam se divertindo muito até o juízo de Deus vir sobre eles. Eu e você precisamos tomar cuidado com a vida que estamos levando, nos alegrando, nos divertindo, porque o juízo de Deus pode estar muito perto. Eu não estou falando isso aqui para te assustar, eu estou te falando isso aqui como uma vacina, para te advertir. Às vezes eu estou pensando, não, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. E às vezes você está igual Saul, está lutando para proteger aquilo que Deus te deu, mas ele já tirou a unção, você só permanece com o cargo, você já não tem mais a unção. Perceba que quando ele tira a unção de Saul e ele unge Davi, o que acontece? Ele unge Davi rei. Ele recebeu a unção, ele não recebeu a coroa. E aí Davi passa então depois a unção, lutar para proteger a unção, e Saul luta para proteger a coroa. O que é proteger a coroa? É proteger a glória, é proteger a fama. Então eu posso estar sem a unção muito tempo, protegendo aquilo que eu conquistei, não aquilo que Deus quer que eu faça. Então nós precisamos tomar cuidado. Ele estava se alegrando, eles estavam se divertindo, a carroça estava indo bem, eles estavam adorando, a Bíblia diz que ele colocou a estola sacerdotal, eles estavam cultuando, eles estavam se alegrando, mas o juízo de Deus estava perto de vir. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, eu já tenho falado isso um tempo e vou repetir. Nós estamos, bispo, vivendo um grande avivamento. Cuidado, a ira de Deus está batendo as portas da nação brasileira, irmão. Só não vê isso quem não quer. O que nós temos visto pelas igrejas e por aí afora é de assustar. Nós não estamos vendo isso, querido, nem em pancadão. Nós não estamos vendo isso, querido, nem no meio do ímpio. Os escândalos que têm surgido no meio da igreja. Então eu preciso tomar cuidado, porque os meus sentimentos, as minhas emoções não vão mudar a verdade de Deus. Ei, se Deus falou para você, sem santidade ninguém verá a Deus, não adianta, querido, você não estar vivendo uma vida separado e estar cheio de visão. Você está comendo muita bala, muita pizza, comendo muita carne antes de dormir, mas a presença de Deus não é, porque Ele deu uma palavra certa, Ele deu uma palavra específica. Então o meu sentimento pode me dizer, as minhas emoções, está tudo bem, mas no fundo não está. Então eu preciso tomar cuidado, porque olha o que vai dizer o proverbiano, Provérbios 14, 12. Tem caminhos que parecem certo ao homem, mas o seu final conduz à morte. Davi estava adorando a Deus, sim ou não, irmão? Eles estavam adorando, batucando com símbolos, sim ou não, irmão? A adoração estava pegando fogo. Talvez, irmão, ele estava cantando, deixa eu ficar nesse lugar, todos... Pá! Daqui a pouco alguém morre no meio deles e fala, meu Deus! Mas Deus está aqui, como é que alguém morre? É porque o sentimento deles é de que estava tudo bem, mas eles não estavam cumprindo fielmente aquilo que Deus tinha falado. Meu Deus! Irmão, o que você pensa é uma coisa, diga assim, o que eu penso é uma coisa, o que Deus faz é totalmente diferente. Quer que eu te dê um exemplo? Abre para mim aí, filhos, 2 Reis capítulo 5, versículo 11. Olha que tremendo isso. Naamã, quem lembra da história de Naamã? Naamã, ele era um soldado, e ele tinha muitas riquezas, era um cara muito conceituado, só que ele era leproso. Uma mocinha que trabalhava na casa dele como criada diz assim, ó, tem um profeta lá em Israel chamado Eliseu. Vai até a casa de Eliseu, e esse homem de Deus ele vai te curar, porque Deus é com ele. Aí sabe o que ele faz? Aí Naamã ele pega e reúne toda a tropa dele, leva ouro, leva prata. Ele era um alto oficial do exército. Ele chega até a casa simples de Eliseu e ele bate lá. Mandem chamar o profeta Eliseu, porque o senhor Naamã chegou. Talvez agora conjecturando aqui na coerência dos meus pensamentos, eu imagino que Eliseu estava lá na presença de Deus,
adorando, buscando o Senhor, orando, quem sabe. E aí ele diz ao servo dele, o moço, fala: ei, eu não vou atender esse Naamã não. Vai lá, avisa para ele descer até o Jordão, mergulhar 7 vezes. Na 7ª, ele está curado. Agora olha o texto diz: mas Naamã ficou e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé. Olha só, na mente dele, a mente dele conjecturou isso: eu invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Diga: minha mente é uma coisa, o que Deus faz é outra. Eu preciso tomar cuidado, porque às vezes eu penso que Deus vai se manifestar de um jeito, eu penso que Deus vai pedir para fazer de um jeito, e é de outro. Exemplo de Naamã: não, eu pensei que ele ia vir aqui, sim, salabim, pim, pim, invocar o nome do Deus dele. Falou: não, vai lá, mergulha no rio. Ei, enquanto ele ficou indignado, a cura veio? Enquanto ele murmurou, a cura veio? A cura só veio quando ele fez o quê? Irmão, o milagre só veio quando ele... O milagre só veio quando ele... Então para com essa conversa de Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu profetizo, Deus eu determino, porque só tem autoridade quem anda pelo caminho da obediência. Eu profetizo, irmão, que o milagre que você tanto espera vai se cumprir na sua vida quando você entrar pelo caminho da obediência. A cura sobre a tua família, a cura sobre a tua casa, o milagre financeiro, aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, irmão, que o Senhor ele há de fazer, mas ande pelo caminho da obediência, Não vai para a esquerda, não vai para a direita, não vai para lugar nenhum. Permaneça no caminho, no lugar que Deus te mandou. Você crê nisso? Levanta as duas mãos, porque uma é pouco, e aplaude bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Irmão, aquilo que eu penso e aquilo que Deus faz é diferente. Agora olha comigo. Davi, filha, teve uma boa intenção de levar a arca numa carroça? Teve. Ou você acha que Deus ele quis atiçar, Davi ele quis atiçar a ira de Deus? Você acha que ele queria isso? Não. Diga assim: a intenção foi boa. Mas olha para o teu irmão e diga assim: boa intenção não justifica desobediência. Eu me lembro, irmão, de uma surra que eu levei da minha mãe com vara de romã. Quem já apanhou com esse negócio, irmão? O demônio mora escondido naqueles galhos de romã, irmão. Pensa num negócio que dói. Deus, né, os filhos de Deus habitam no esconderijo do Altíssimo, mas os filhos do demônio habitam no galho de romã, irmão. Minha mãe ela me deu dinheiro como se fosse R$10 nos dias de hoje, para eu comprar um maço de free. Mesmo depois de pastor, eu ainda continuava comprando cigarro para minha mãe, irmão. Já teve situações de pessoas me ver com maço de cigarro na mão e falar assim: nossa, o cara é pastor. Mas eu estava debaixo de obediência. Minha mãe falou: vai até a padaria e compra um free para mim. Graças a Deus ela parou de fumar, amém, irmão? Mas essa surra eu nunca esqueço. A intenção foi boa, ela me deu dinheiro, ela falou assim: você vai pegar pão, você ri, né, que não foi você. Você vai pegar pão, você vai pegar leite, aqueles leite de saquinho, lembra? Acho que hoje em dia nem tem mais isso, né? Aqueles leite de saquinho, que se você não tomasse no mesmo dia, ele já apodrecia no outro, né? Aquele leite era uma benção. Você vai pegar leite, você vai pegar pão e um maço de free, um free maço. E estava eu e minha irmã. E aí, irmão, nós estávamos indo, e de repente a gente deparou com um caminhão que estava vendendo um saco de mexerica, irmão. Mas pensa num saco de mexerica muito grande. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, e nós pensamos assim: meu, é muita mexerica. E a gente falou assim: vamos pegar. E nós voltamos. O cara fez um saco enorme assim de mexerica pra gente, R$10, irmão. A intenção nossa foi maravilhosa. A gente pensou que ia ter mexerica para comer umas 2 semanas, mais ou menos, ou mais. E daqui a pouco chega eu e minha irmã, cada um carregando uma mexerica de um lado, outra do outro. E quando a gente volta assim, minha mãe fala assim: cadê o pão? Cadê o leite? E só quem já fumou aqui vai entender a terceira pergunta: cadê meu cigarro? Irmão, eu lembro que ela trancou nós no banheiro, deixou eu e minha irmã peladinho, do jeito que Deus mandou a gente ao mundo. E ó, e só depois de adulto eu entendi que a minha intenção foi boa, mas não mudava o que minha mãe queria.
E muitas vezes é assim com o Senhor. A sua boa intenção não vai mudar aquilo que Deus quer que você faça. Senhor, eu estou com uma boa intenção, ela não vai justificar a sua desobediência. Davi e Uzá tiveram boas intenções, olhem para mim. Uzá morreu porque ele teve uma boa intenção. Ele não queria deixar a arca cair. E aí ele coloca a mão. Você lembra, querido, da mulher de Jó? Gênesis capítulo 19, versículo 26. Ela teve uma boa intenção, mas ela virou uma estátua de sal. Olha o que diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A nossa boa intenção jamais vai justificar a nossa desobediência. Até porque os antigos dizem que de boa intenção... Então eu não tenho que ir pelo caminho que a minha intenção me manda ir, eu tenho que ir pelo que é certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, olha só. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. É isso, querido, que eu quero compartilhar com você. Cumprir a vontade de Deus com boa consciência até os dias de hoje. É fazer, querido, de maneira... Deus me mandou fazer, Deus me mandou ser um obreiro, eu vou ser o melhor obreiro que eu puder para a glória de Deus até a volta dele. Deus me mandou ser o irmão que vai passar o paninho na cadeira para matar esse coronavírus aí, para todo mundo que se assentar seguro. Então eu vou ser o melhor passador de álcool nessas cadeiras. Deus me colocou para ficar servindo os irmãos na recepção, para fazer um café. Eu vou ser o melhor, eu vou ficar na posição que Ele me chamou, nem mais nem menos. Eu vou obedecer Ele com a consciência tranquila. E esse é o problema, quando a gente muitas vezes quer fazer além daquilo que Ele está falando. Agora, irmão, vamos refletir. O mesmo Deus, diga comigo, o mesmo Deus. Agora isso aqui vai tirar 99,9% do peso dos seus ombros, você crê? É o mesmo Deus que está aqui essa noite, sim ou não? Mas por que tem gente que está literalmente comendo o pão que o diabo amassou e tem gente que, ouvindo o mesmo Deus e crendo no mesmo Deus, está prosperando? Porque que dentro do mesmo lugar, que é a mesma palavra, é a mesma profecia, é o mesmo Espírito, tem pessoas que estão se arrebentando dia após dia, a vida indo em declínio, a vida indo em derrocada, tudo se esvai. E tem as pessoas no mesmo ambiente, talvez sentado 2 cadeiras do seu lado, que tudo está dando certo. Diga comigo, o mesmo Deus. Aí fica evidente a severidade com que Ele tratou Uzá, porque Uzá foi irreverente. Agora sabe o que é interessante? Essa mesma arca, quando ela é depositada na casa de Obed-Edom, o cara estava quebrado, diga comigo, quebrado. Começa a arrebentar. Eu quero falar para você, escute o que eu vou dizer. Entre pelo caminho da obediência. Entre pelo caminho da retidão. Entre pelas veredas da justiça. E a palavra que eu vou liberar para você essa noite, até o que era para dar errado vai começar a dar certo na sua vida. Até aquele golpe que era para você levar vai se transformar em bênção para a tua vida. Até aquela pessoa que tentaria te subtrair, tentaria te roubar, vai se converter em milagre para a tua vida, porque você está debaixo da bênção absoluta de Deus. Irmão, já passamos por tantas coisas, irmão. Estamos fazendo esse mês de outubro 5 anos de ministério ADAP, irmão. Já passamos por tanta coisa, mas se cumpre a palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu decreto. Quero que você me ajude agora. Só quem vai me ajudar, diga amém. Olhe para o teu irmão e aponte o dedo para ele agora. Diga para ele assim. Diga para ele assim: ande pelo caminho da obediência. E até o que era para dar errado vai dar certo na sua vida. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus.
Então Davi com festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Abre para mim, filho. Perdão, abre para mim Romanos capítulo 11, versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Olha só a reflexão que o escritor nos convida a ter. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então eu preciso entender que a bênção de Deus, ela recairá sobre mim a partir do momento que eu decidi andar debaixo de uma obediência absoluta. Ei, olhe para mim. Você quer a bênção absoluta de Deus? A bênção absoluta, aquela que enriquece, não acrescenta dor? Você tem que andar debaixo de uma obediência absoluta. Eu não posso ter a pretensão de que por achar que Deus é comigo, agora está tudo certo. Aí o que acontece? Uzá morreu. Davi se sentiu contrariado, porque ele pensava, pô, Deus é comigo, como é que ele vai permitir isso acontecer? Por isso que muitas vezes Deus permite algumas perdas na nossa vida. Ei, olhe para mim, não deixe as perdas te entristecerem. Me pergunte, por que, bispo? Porque essas perdas é um chamado de Deus a você voltar para o caminho da obediência. Davi ficou irritado com Deus por causa dessas consequências do pecado da desobediência. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 15. O bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. O caminho da infidelidade é áspero. O caminho da infidelidade conjugal, irmão, no início, o adultério parece uma bênção, parece doce como mel, é gostoso, você se conecta. Irmão, a pessoa que você conhece é maravilhosa, você tem toda a atenção do homem que você não tem em casa, a mulher te dá toda a atenção que a sua esposa não te dá em casa. O começo do adultério, ele é delicioso igual ao mel, mas depois o caminho se torna áspero. Por quê? Porque você vai quebrar a tua família, você vai se divorciar, vai separar os seus bens, tudo aquilo que você e a sua esposa lutou para conquistar durante anos, vai ser quebrado, os filhos vão sofrer, a tua imagem vai ser manchada para o resto da vida. Há caminhos que parecem ser bons, mas o bom entendimento conquista o favor, e o caminho do infiel é áspero. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Até quando você vai negociar a tua vida de fidelidade com Deus, é propício para dizer isso aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, eu posso falar isso? O Senhor estabeleceu que você devolva para Ele 10%. Tem pessoa que fala assim, não, eu vou devolver 8%, vou devolver 9%, eu vou negociar. Aí ela começa a andar por um caminho de infidelidade. É fácil você olhar para alguns irmãos que estão trocando de carro, que estão sendo promovidos. Tem pessoas que estão sendo promovidas, irmão, no meio dessa pandemia. Mas você vai olhar, irmão, congrega na igreja há 5 anos. Quando ganhou 1.000 foi fiel, quando ganhou 2.000 foi fiel. Está ganhando 10, está sendo fiel do mesmo jeito. Então eu preciso entender que o caminho da infidelidade é áspero, ele machuca. Irmão, você precisa ser fiel na integralidade, em todos os seus caminhos. Eu preciso ser fiel no meu dízimo, na minha oferta. Eu preciso ser fiel com a minha esposa. Eu preciso ser fiel aos meus filhos. Eu preciso ser fiel às minhas ovelhas. Eu preciso ser fiel às minhas matrizes de ética. Eu preciso ser fiel na integralidade. Não dá, querido, para ser fiel em uma área e outra não. Então quando a gente olha para Davi, a gente percebe isso, que ele ficou contrariado. E muitas vezes é assim, a gente fica contrariado quando o pecado nos subtrai alguma coisa. E a gente pensa, pô, mas Deus podia ter tido misericórdia. Ele teve, Ele não te matou. Ele não te fulminou como Ele fez com Uzá. Ele não te fulminou por mentir financeiramente para o Senhor, como fez com Ananias e Safira. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém aqui é obrigado a dar dízimo? Sim ou não? Levanta a mão, sim ou não? Diga sim, bem alto ou não. Alguém aqui é obrigado a dar dízimo? Sim ou não? Alguém é obrigado? Sim ou não? E por que quando você entrega, você mente?
Não, eu vou dar aqui, eu ganho R$1.500, eu vou dar aqui 100. Só para o bispo ver que, irmão, você não é obrigado. E por você não ser obrigado, justamente você não deve mentir, você deve ser fiel. Ei, você quer viver um novo lance, quer viver um novo romance? Seja homem, seja mulher, procura a tua esposa, diz assim, ó, para mim não dá mais. Não quero, não te suporto. E vai viver uma aventura, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 10. Fique à vontade. Agora, se você se comprometeu, ninguém te obrigou, seja fiel. Ei, olhe para mim. Você se prontificou a trabalhar, a ser um obreiro, a ser um voluntário, a ser um ministro de louvor. Seja fiel, seja comprometido. Não vá pelo caminho da infidelidade. Aí o cara é fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel à esposa, é fiel à família, mas é infiel no trabalho dentro da igreja. Vai caminhar por caminho áspero. É difícil, irmão, que eu estou pregando para você. Esse discurso não enche igreja. Esse discurso não vai fazer você muitas vezes voltar empolgado para o próximo culto. Por quê? Porque é um discurso de fidelidade, de obediência. E obedecer é difícil, ser fiel é difícil. Principalmente quando tudo vai mal. Olha só, abre para mim, filho, eu vou encerrar aqui. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Olha qual foi a atitude de Davi. Deixa essa palavra ministrar teu coração. Vocês estão muito jóia hoje, hein? Muito jóia. Vocês podem aplaudir a Deus por causa desse pessoal aí, top de linha, irmão? Graças a Deus. Bom, pensa num povo top de linha. Tinha entulho lá atrás, 7 horas já tinha gente aqui tirando entulho, tirando sujeira, colocaram um Gatorade geladinho, o pessoal passou louvor, é uma equipe. Você vê, irmão, como um homem sozinho não consegue um resultado positivo? Eu louvo a Deus por cada um de vocês, eu amo vocês, amém? Que bênção. Olha só, para terminar aqui e abençoar a tua vida. Olha o que Davi vai dizer, essa foi a atitude de Davi. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como... Ei, olhe para mim. Sabe porque tem muita coisa que não está dando certo? Você não está consultando Deus como proceder. Sabe onde eu cometi os meus maiores erros como pastor, filha? Sabe como eu cometi os maiores erros como pastor? Sabe como é que é a vida de um pastor? Você acabou de me ligar, às vezes você não faz ideia que eu já recebi 5 ligações antes da sua. Porque é 80 ovelhas para um pastor e um pastor para 80 ovelhas. Então, se você receber uma ligação minha, você recebeu a ligação de quantos pastor? Porque você só tem um. Aí, às vezes eu recebi uma ligação, ô bispo, porque você viu tal fulano? Olha lá no face dele, olha lá tal Beltrano, olha lá tal coisa. Ô bispo, a gente tinha que fazer assim. Ô bispo, você colocou a parede preta, o povo está tudo dizendo aí fora que isso é coisa do diabo, é coisa do catimbozeiro. Bispo, você está pondo, ó bispo, você pintou de amarelo. Bispo, você colocou flor artificial no meio da igreja. Isso aí é espírito da morte, porque Deus é vida, tem que ser planta de verdade. Bispo, cuidado. Aí você fica aqui, meu Deus, eu vou morrer. Não, mas nós vamos por aqui, vai dar certo. Não, eu pintei de preto, meu Deus, e agora? E agora? Ei, Davi falou, nós fizemos mal por não consultar a Deus como proceder. Eu lembro que quando a gente pintou essa parede preta e lá de fora, irmão, foi um balaio de gato, só tinha mais 1 ou 2 igrejas que tinha aqui. Agora hoje onde você vai, parece que é só pintar de preto, não parece mais que é bar. Parece não, eu falei, é uma igreja. Eu preciso consultar Deus, irmão, para Ele saber como eu faço. Aí hoje tem pessoas que me ligam, ô bispo, porque eu não vou mais, bispo. Porque o irmão lá, eu estava na escala e ele falou com o primo do cunhado do genro do irmão do tio dele, e ele fez o que era para eu fazer. E muitas vezes as nossas decisões, elas vão agradar uns e desagradar outros, sim ou não? Quem é pai, que tem mais de um filho, sabe disso. Volta com aquele chocolatinho para o filho. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro para comprar 2, é melhor que ninguém coma, sim ou não? Eu cresci num lar com 6, irmão. E só eu sei, eu fui o filho do meio, teoricamente, que eu fui o terceiro de 6.
Então eu tinha que esperar não o mais velho usar a roupa, o mais velho usava, ficava apertada nele, ia para o segundo, aí quando o segundo já não dava mais, já estava toda esfolada e ia para mim. Então eu preciso entender que o problema muitas vezes das coisas não dar certo é porque eu não tenho consultado o Senhor. Agora abre para mim, filho, versículo 14 desse texto que a gente leu. Versículo 14, filho, põe para mim aí. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. O que eu quero convidar você? Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh glória, diga oh glória. Quem sente a presença do Eterno aqui? Eu quero te fazer um convite esta noite. Tem coisas que estão dando errado, que precisa começar a dar certo. Quem concorda com isso? Eu vou repetir. Tem coisas que têm dado errado, que precisa começar a dar certo. E você vai entrar pelo caminho, porque é do arrependimento. Você vai ter que entrar pelo caminho de consertar as coisas e entender que você precisa consultar Deus. Eu preciso consertar. Olha o que ele diz: nós não tínhamos consultado a Deus sobre como proceder. Sabe, irmão, muitas vezes você está hoje chorando lágrimas de sangue porque você não consultou a Deus para entrar nesse negócio. Você viu que o cara tinha dinheiro, a tua mente fez as contas e você falou: essa sociedade vai arrebentar, porque eu tenho a mão de obra, o cara tem a grana para investir. E você não consultou a Deus sobre como proceder. Talvez aos seus olhos essa amizade que os teus filhos começaram a ter era um bênção, porque é filho de crente. Irmão, filho de crente não é crente. Para ser crente tem que ser crente. Filho de peixe, peixinho é filho de pastor. Irmão, não quer dizer nada. Eu preciso consultar Deus sobre como proceder com o meu dinheiro. Só quem é casado aqui sabe, irmão. Fui sair para poder fazer umas compras para minha casa. E quando eu vou com a minha esposa, irmão, para fazer compra e com cartão, eu oro, eu falo: Deus, nos guarda e nos protege. Nos direciona como gastar, como comprar. Porque, irmão, o espírito que repousa sobre a minha esposa é um espírito de excelência. Se você vai lá no piso lá e você olha e você fala assim: caramba, esse aqui é R$20, é top de linha. Ela está olhando de 60, porcelanato. Ela fala: não, porque eu gostei desse aqui. Eu fico olhando assim: Senhor, nos guarda com teu sangue. Eu preciso consultar o Senhor. Irmão, quantos aqui, a exemplo, a título de exemplo, quantos aqui já compraram por emoção? E aí você chegou e você olhou assim, você falou: cara, para que eu fiz isso? Quantos aqui já comeu pelos olhos? Você comeu, irmão, até um doce, uma coisa que eu amo. Aí eu comi, depois que eu comi assim, eu falei: nossa, mas para que eu fiz isso? Quem já passou por isso? Então eu preciso ter prudência, eu preciso consultar ao Senhor, amém?